O dia do casamento é o momento mais feliz na vida de uma mulher. Contudo, se transformou em um pesadelo cruel para nossa protagonista. Seu noivo a humilhou diante de todos os convidados, revelando uma traição com sua própria irmã. Consumida pela dor e pelo desespero, ela decide tomar as rédeas da situação, deixando todos chocados com o que aconteceu em seguida. Administrar um hotel não era apenas um trabalho para mim, era minha vida. Sou a Sophie, e este hotel era meu mundo até ele chegar. Era impossível não notar o jovem de terno, que exalava dinheiro, com toda sua atenção voltada para um telefone caro. Ele fez o check-in com um sorriso capaz de derrubar qualquer um. Boa noite, sou Hugo, disse ele, com a voz suave como seda. Estou aqui por algumas noites. Tem alguma coisa interessante acontecendo por aqui? Me encontrei sorrindo de volta, um pouco surpresa com seu charme. Bem, Hugo, a cidade está cheia de surpresas. Depende do que você está procurando, respondi, entregando-lhe a chave. Nossa conversa foi breve, mas despertou algo em mim. Talvez tenha sido a curiosidade dele ou a forma como parecia genuinamente interessado enquanto falávamos. Ele não ficou por muito tempo, mas ao sair, deixou um bilhete. Gostei da nossa conversa, gostaria de continuá-la durante o jantar, dizia. Hesitei. Não estou acostumada a misturar trabalho com minha vida pessoal, mas algo nele me atraiu. Nos encontramos em um restaurante local, um lugar acolhedor onde a conversa e o som dos copos criavam uma espécie de bolha longe do mundo. Sophie, você realmente gostou desse lugar, não é? Ele disse com um sorriso quando nos sentamos. Ri, sentindo-me estranhamente à vontade. Acho que você poderia dizer que tive um jantar agradável enquanto conversávamos. Conversamos sobre tudo e nada. Ele era como um livro aberto, ou pelo menos parecia compartilhar histórias de suas viagens e investimentos. Quando a conversa se voltou para mim, vi-me abrindo mais do que o normal. Contei a ele da perda dos meus pais, sobre como era apenas minha irmã Miriam e eu contra o mundo desde que eu tinha 21 anos. Isso é um fardo pesado para carregar, Sophie. Você deve ser incrivelmente forte, disse ele, seus olhos refletindo uma mistura de admiração e algo mais que eu não conseguia identificar. Ignorando o elogio, comentei que todos nós jogamos com as cartas que nos foram dadas. A Miriam sempre foi minha prioridade. Nossos pais nos deixaram uma pequena herança e eu tomei cuidado com isso, fazendo-a crescer aos poucos. Ele acenou com a cabeça, sua expressão pensativa. Isso é impressionante. Conforme a noite avançava, percebi que ele era um homem inteligente. Não me lembrava de rir tanto há muito tempo. Mas quando tentei aprender mais sobre ele, sobre sua família, ele habilmente mudou de assunto. Meus pais e eu não nos vemos muito, disse ele, com uma sombra cruzando seu rosto. Vamos apenas dizer que eles têm suas ideias sobre a vida e eu tenho as minhas. Não pressionei mais. Todos nós temos nossas histórias, nossas cicatrizes. Enquanto a noite chegava ao fim, percebi que não queria que acabasse. Havia algo em Hugo, algo que me fez sentir viva de uma maneira que não sentia há anos. Minha vida com Hugo parecia um turbilhão, cada dia uma nova aventura, cada momento juntos repleto de risadas e sonhos para o futuro. Ele tinha essa habilidade de transformar o comum em algo extraordinário, tornando jantares simples em noites inesquecíveis. Hugo, ainda não consigo acreditar como tudo está acontecendo rápido, disse uma noite enquanto estávamos sentados em nosso pequeno café favorito, aquele com suas luzes fracas e cantinhos aconchegantes. Ele estendeu a mão por cima da mesa, segurando a minha. Quando algo parece certo, por que esperar? Disse ele com graça. Na minha vida, nunca tive certeza de nada. Porém, tenho absoluta convicção de que me casar com você é a única certeza que possuo. Respondeu ele, seus olhos fixos nos meus com uma intensidade que causou arrepios na minha espinha. Sei que tudo está acontecendo tão rápido que é muita coisa para absorver, confessei, sentindo um redemoinho de emoções girando dentro de mim. Ele apertou minha mão gentilmente. Entendi, mas Sophie, confie em mim. Estou aqui por um longo prazo, para sempre. Quero construir uma vida com você, temos um futuro e quero começar fazendo do dia do nosso casamento o mais memorável de nossas vidas, disse ele com paixão e certeza. Foi difícil não se deixar levar por sua visão. Ele pintou o quadro de um dia tão luxuoso e lindo que me tirou o fôlego. Imagine Sophie, uma cerimônia que ninguém vai esquecer, uma celebração do nosso amor. Vai ser perfeito, disse ele, sua voz cheia de emoção. E quanto à lua de mel,
Você mencionou algo sobre o hotel mais caro do mundo, perguntei, uma mistura de curiosidade e apreensão em minha voz. O sorriso dele se alargou. Sim, é tudo parte do plano, mas preciso que você confie em mim para dar esse salto comigo. Suas economias para o casamento, meus fundos para a lua de mel e nossa futura casa juntos. Vou tornar isso realidade, afirmou ele. Hesitei, a parte prática de mim gritando cautela, mas ao olhar em seus olhos cheios de amor e promessa, algo dentro de mim se aquietou. Me vi balançando a cabeça. Ok, Hugo, vamos lá. Vamos fazer desse casamento um dia inesquecível. Enquanto as semanas voavam, os preparativos do casamento se tornavam totalmente envolventes. Hugo era um homem de ação, cuidando de cada detalhe, garantindo que nosso dia fosse nada menos que espetacular. E enquanto o observava tão cheio de vida e determinação, não pude evitar me apaixonar ainda mais profundamente. Hugo, você é incrível. A maneira como está lidando com tudo, não sei como agradecer, disse a ele uma noite, enquanto revisávamos a lista de convidados e o luxuoso menu que ele planejou. Ele me puxou para perto, envolvendo-me em seus braços. Sophie, ver você feliz é todo o agradecimento que preciso. Este casamento é apenas o começo, nossa vida juntos será ainda mais bonita. Mas em meio ao mundo de excitação, houve momentos em que a dúvida surgiu, sussurrando perguntas no silêncio da noite. Eu também estava me movendo rapidamente, levada pelo romance de tudo isso. Toda vez que esses pensamentos vinham à tona, as garantias de Hugo estavam lá para afugentá-los. Suas palavras, suas promessas, eram minha âncora, segurando-me firme na tempestade de incerteza. A preparação do casamento tinha meus dias lotados, mas no meio do turbilhão de degustações de bolos e seleções de flores. Eu sabia que precisava da Miriam, minha irmã, minha confidente, que estava ao meu lado desde que nossos pais faleceram. Éramos nós contra o mundo, e a contribuição dela significava tudo para mim, especialmente agora. Liguei para ela esperando que pudesse escapar do café onde trabalhava. Oi, Miriam. Acho que você pode trocar os aventais e os cheiros de café por um pouco de tule e cetim hoje, eu disse brincando. Minha voz misturava-se com uma antecipação esperançosa. A risada de Miriam veio através do som do telefone, tão familiar para mim. Mana, eu trocarei manchas de café por vestidos de noiva qualquer dia. Me dê uma hora para encerrar as coisas aqui, e eu sou toda sua, ela respondeu, pronta para ser minha madrinha. A loja era um país das maravilhas com vestidos brancos e marfim, caindo em cascata como cachoeiras de renda e seda enquanto eu experimentava. A presença de Miriam era uma força calmante na tempestade de cetim e lantejoulas. É como se tivesse sido feito para você, Miriam disse, com seus olhos brilhando, quando saí do camarim com um vestido que parecia perfeito. Estudei meu reflexo no espelho, o vestido abraçando cada curva e caindo em cascata no chão em um mar de tecido macio. Acho que não sei me comportar como uma noiva de verdade, admiti, um sorriso se formando em meus lábios. O sorriso de Miriam combinava com o meu, mas em um momento fugaz, eu percebi uma sombra passar sobre seu rosto, rápida e perturbadora. Antes que eu pudesse questionar, ela estava de pé e tirando um vestido do cabide. E se eu experimentar este só por diversão, Miriam disse, segurando um vestido deslumbrante que captava a luz a cada movimento. Eu ri, com uma mistura de surpresa e deleite, enquanto planejava uma fuga. Você tem um homem misterioso escondido de mim? Perguntei, brincando. Geralmente, a risada de Miriam era tão despreocupada, mas havia uma nota de algo que eu não conseguia identificar. Sophie, você me conhece. Sempre uma dama de honra, nunca uma noiva, mas uma garota pode sonhar, ela brincou, embora seu olhar se desviasse escondendo algo. O dia rolou em uma mistura de risadas e sussurros de seda, mas o humor de Miriam parecia mudar como um interruptor. Seu comportamento habitual e alegre foi nublado por momentos de distração. Miriam, está tudo bem? Você parece um pouco desligada hoje, perguntei gentilmente, preocupada ao repassar minhas palavras. Ela foi rápida em descartá-las, um aceno de mão apagando minhas preocupações. É nada mesmo, apenas o caos no trabalho. Você sabe como isso me deixa, Miriam me assegurou. Mas seu sorriso forçado não alcançou seus olhos. Quando saímos da loja de noivas, o peso de seus segredos parecia pairar entre nós, uma tensão que nenhuma de nós conseguia superar. Eu queria acreditar que era apenas estresse pré-casamento, talvez uma briga com um cliente problemático, mas a irritação em meu estômago me disse que era algo mais. Naquela noite, enquanto eu estava deitada na cama, a excitação de encontrar o vestido perfeito foi ofuscada pelo quebra-cabeça que era o comportamento de Miriam.
Ela era a única pessoa que sempre foi um livro aberto para mim, mas agora havia páginas que eu não conseguia ler, palavras escondidas. E à medida que o dia do casamento se aproximava, a alegria que eu deveria estar sentindo foi tingida com preocupação. Miriam e eu enfrentávamos tudo juntas, mas agora parecia que havia uma lacuna crescente, cheia de segredos e perguntas não feitas. Mal sabia eu que as respostas a essas perguntas estavam prestes a virar meu mundo de cabeça para baixo. Foi um dia como outro qualquer, pensei, enquanto realizava as tarefas habituais em nosso apartamento. O sol brilhava através das cortinas, banhando a sala de estar em uma luz suave e acolhedora. Hugo, meu noivo, estava ocupado em seu próprio mundo, absorto em suas próprias preocupações e afazeres. Enquanto eu organizava a cozinha, preparando o café da manhã ouvindo a música suave ao fundo, algo incomum chamou minha atenção. Hugo havia deixado seu telefone tocando e esquecido no balcão da cozinha. No início, as notificações incessantes não passavam de um incômodo, um lembrete persistente de algo que parecia estar faltando, uma discreta sensação de que algo não estava certo. Mas então, ao pegar o telefone para desligá-lo, notei algo estranho, a falta de uma senha. Era uma pequena descoberta, mas despertou uma leve curiosidade em mim. No entanto, o que estava por vir superaria em muito essa simples surpresa. Ao deslizar a tela para ver as notificações, fui atingida por um choque avassalador. As mensagens entre Hugo e outra pessoa revelavam uma traição que dilacerou meu coração. Cada palavra era uma facada, uma traição cruel que abalou os alicerces do nosso relacionamento. Em um instante, minha realidade foi virada de cabeça para baixo, mergulhando-me em um oceano de dor e decepção. Aquelas mensagens eram como um portal para um mundo desconhecido, onde a confiança era quebrada e os sonhos eram destroçados. O chão sob meus pés parecia desaparecer, deixando-me flutuando em um vazio de emoções turbulentas e incertezas. As mensagens entre Hugo e Miriam eram como um soco no estômago, cada palavra uma traição que rasgou meu coração. Eles não estavam apenas tendo um caso, estavam planejando me deixar de lado como se eu não fosse nada. Parecia que todos os anos de irmandade com Miriam significavam menos do que a sujeira sob seus sapatos. Eu li e reli a mensagem de Miriam, confessando sua gravidez do filho de Hugo. As palavras ficaram borradas enquanto as lágrimas nublavam minha visão. Não posso acreditar que conseguimos isso. Ela é uma idiota, caindo em cada mentira, e agora com o bebê, podemos finalmente ficar juntos, assim como planejamos. Eu li as mensagens, sentindo como se o mundo ao meu redor estivesse girando em um carrossel de engano e traição. A resposta de Hugo não foi melhor, declarando seu amor por Miriam e sua ânsia de me ver humilhada, expulsa do meu próprio casamento. Ela é apenas uma ingênua. Mal posso esperar para me livrar dela e começar nossa vida juntos. O casamento será perfeito, graças ao dinheiro dela, ele escreveu. Eu me sentei ali, o telefone pesado em minha mão, com uma tempestade de emoções assolando dentro de mim. Traição, raiva, descrença, todas elas lutaram em minha mente, mas acima de tudo, uma determinação fria começou a apoderar-se de mim. Eles pensaram que poderiam me usar e me descartar como um brinquedo velho. Eu mostraria a eles o preço de subestimar Sophie Anderson, pensei enquanto Hugo retornava. Seu comportamento despreocupado foi como um tapa na cara. Ei querida, eu perdi alguma ligação importante? Ele perguntou pegando seu telefone. Eu forcei um sorriso. Não, apenas as coisas de sempre, um dia agitado, respondi com voz firme, apesar da turbulência interna. Ele exibiu aquele sorriso encantador, aquele que agora eu sabia ser apenas uma fachada. Mas nada é mais importante do que estar ao seu lado, ele disse, inclinando-se para um beijo. Tive que me forçar a não recuar. A partir daquele momento, desempenhei o papel de noiva alheia à traição. Sorri, balancei a cabeça e segui com o plano do casamento. Porém, nos bastidores, eu estava conspirando, armando minha vingança contra as duas pessoas que me traíram da pior maneira possível. Cada dia que se passava representava um teste à minha determinação, um equilíbrio delicado entre o papel que eu precisava desempenhar e a fúria que queimava dentro de mim. No entanto, eu não permitiria que eles vissem minha fraqueza. Aguardaria o momento certo e quando ele chegasse, eles entenderiam o verdadeiro preço de sua traição. Todas as noites, deitada na cama, os rostos traidores de Hugo e Miriam assombravam minha mente. Fiz uma promessa silenciosa de que eles pagariam pelo que fizeram, e seu jogo distorcido resultaria em sua ruína. Não era mais apenas a noiva abandonada, que eu me tornei a arquiteta de sua queda, e minha vingança seria meticulosamente planejada e doce. Os dias que antecediam o casamento pareciam surreais à primeira vista.
Tudo estava perfeito, as flores, a lista de convidados, o vestido. Mas sob a fachada de perfeição, uma tempestade se formava, uma tempestade de raiva e traição que eu guardava firmemente dentro de mim. Hugo estava em sua rotina habitual, todo sorrisos e carinho, felizmente inconsciente da tempestade que estava prestes a enfrentar. Sophie, tudo está indo tão bem. Este casamento será o assunto da cidade, ele disse uma noite enquanto revisávamos os preparativos finais. Eu balancei a cabeça, meu sorriso ensaiado e polido. Sim, será um dia memorável, respondi, as palavras carregadas de significados que ele não poderia compreender. Lidar com Miriam era mais desafiador. A irmã que eu amei e protegi agora era uma estranha para mim. Cada palavra e gesto dela eram lembretes de sua traição. Eu permaneci firme com minha máscara. Adotei a persona da irmã amorosa, ignorando habilmente a facada que ela havia desferido em minhas costas. Sophie, você está lidando com tudo tão bem. Não sei como você faz isso, disse Miriam um dia enquanto terminávamos de organizar os assentos. Eu olhei para ela, a irmã que eu pensava conhecer, e forcei um sorriso. Miriam, você sabe que sempre tive um jeito para organizar o caos, respondi, mesmo que a ironia da afirmação não me escapasse. À medida que o dia do casamento se aproximava, a tensão se tornava quase palpável, como se estivéssemos em uma corda bamba. Eu andava com cuidado, calculando cada movimento. O telefone de Hugo permanecia escondido, suas conversas agora eram silenciosas e rápidas. Mas já era tarde demais, eu já havia visto o suficiente, já sabia o suficiente. A manhã do casamento despontou clara e serena, um belo dia para um desastre iminente. Enquanto me preparava, o reflexo no espelho mostrava uma noiva calma e equilibrada. Por trás do véu e da maquiagem, porém, estava uma mulher com determinação, uma mulher que não estava mais disposta a jogar o jogo dos outros. Sua irmã Miriam está atrasada, murmurou Hugo, ajustando sua gravata. Nosso olhar se cruzou no espelho, meus olhos permanecendo neutros. Sim, mas ela estará aqui. Não perderia isso por nada neste mundo, respondi, o subtexto claro em minha voz. Ele apenas acenou com a cabeça, indiferente às insinuações. Bem, ela sempre foi um pouco imprevisível, mas hoje é sobre nós, Sophie, nosso novo começo, ele disse. Virei-me para encará-lo, meu sorriso um exemplo perfeito de serenidade. Sim, Hugo. Um novo começo, sem dúvida, murmurei, meu coração apertando-se com antecipação pelo que estava por vir. Enquanto caminhava em direção ao salão de festas, os olhares dos amigos e familiares estavam sobre mim, eu sabia que o momento havia chegado. A calmaria antes da tempestade havia passado, e a hora da verdade estava se aproximando. Os votos aguardavam, os convidados estavam atentos e o cenário estava pronto. Era a hora da revelação. E quando, ao lado de Hugo diante do padre, meu coração batia com uma mistura de esperança e apreensão, as palavras dos votos pairavam no ar, uma promessa de eternidade prestes a ser despedaçada de maneira cruel. Os convidados, alheios à tempestade prestes a se abater sobre nós, nos observavam com sorrisos e lágrimas nos olhos, até que, de repente, o inimaginável aconteceu. Miriam, vestida com um vestido de noiva, saiu furiosa pelo corredor. Seus olhos se fixaram nos meus, não com amor de irmã, mas com uma determinação fria que me gelou até os ossos. Afaste-se, Sophie. Eu sou aquela que merece estar aqui. Hugo me ama, e essa criança que estou carregando é dele, Miriam declarou, sua voz cortando o silêncio. A sala irrompeu em suspiros e sussurros, os convidados virando-se uns para os outros em confusão e descrença. Hugo, em vez de mostrar qualquer sinal de choque ou remorso, soltou uma risada, mostrando sua verdadeira face. Sophie, você foi uma boa anfitriã, mas é aqui que sua parte termina. Por que você não se junta ao público? Este é o momento de Miriam agora, as palavras de Hugo soando com zombaria e desprezo. A audácia deles, uma traição pública e cruel, deixou os convidados chocados. Mas conforme a realidade da situação apareceu, minha reação surpreendeu a todos, inclusive a mim mesma. Olhei para Hugo, depois para Miriam, e sorri. É claro, por que não? Eu não gostaria de perder o show, afinal eu paguei por tudo isso, eu disse, com uma voz calma não demonstrando a agitação que estava dentro de mim. Miriam e Hugo trocaram um olhar confuso, claramente não esperando uma resposta tão composta. Os convidados também ficaram perplexos, seus olhos disparando entre nós, tentando entender a cena surreal desdobrando-se diante deles enquanto eu graciosamente me sentava entre os convidados, com minha cabeça erguida. Os sussurros ficaram mais altos,
O que está acontecendo? Isso é uma brincadeira? O que ela está fazendo? Ela realmente vai deixar isso acontecer? As perguntas não paravam. Hugo e Miriam, agora parados juntos no altar, pareciam paralisados. Meu comportamento calmo os havia desviado de seu plano de me humilhar e me descartar, não revelando o que eles haviam planejado. Qual é o seu jogo, Sophie? Por que você está tão calma? Hugo perguntou, sua voz com uma mistura de curiosidade e preocupação. Eu encontrei seu olhar, meu sorriso nunca vacilando. Não há nenhum jogo, Hugo. Apenas aproveitando os frutos do meu trabalho. Por favor, prossiga. Estou ansiosa para ver como isso vai se desenrolar, respondi, minhas palavras como punhais cobertos de veludo. A cerimônia recomeçou, mas a atmosfera mudou. Os convidados observavam em uma mistura de choque e expectativa, sem saber se estavam testemunhando um casamento ou o prelúdio de um acerto de contas dramático. Enquanto Miriam e Hugo trocavam votos, as palavras pareciam vazias, uma zombaria da promessa sagrada que deveriam representar. E enquanto eu estava sentada lá, cercada por amigos e familiares que lutavam para compreender o espetáculo, eu sabia que isso era apenas o começo. O verdadeiro show ainda estava por vir, e Miriam e Hugo, em sua arrogância e engano, tinham acabado de garantir lugares na primeira fila para sua própria queda. Enquanto o padre perguntava se alguém objetava, as portas se abriram. Uma mulher de semblante envelhecido, mais velha que Hugo, irrompeu no recinto. Em sua expressão tempestuosa, faíscas de indignação cintilavam em seus olhos. Interrompa este casamento imediatamente, ela exigiu, sua voz ressoando pelo ambiente, cortando o silêncio como uma lâmina afiada. O rosto de Hugo empalideceu, seus olhos se arregalaram de espanto diante da súbita aparição e da intensidade das palavras da mulher. Catherine, o que você está fazendo aqui? Ele gaguejou, sua máscara de noivo perfeito começando a se desfazer diante da situação inesperada. A esposa legal de Hugo, Catherine, avançou com uma determinação inabalável em direção ao altar, cada passo carregado de uma resolução feroz. Estou aqui para impedir que você se torne o bobo nessa farsa. E você, Sophie, merece saber a verdade, ela declarou com uma voz firme, virando-se para mim com olhos que transmitiam uma mistura complexa de solidariedade e pesar. Um murmúrio agitado se espalhou entre os convidados, cada um absorvido pelo turbilhão de eventos que se desenrolava diante deles. Era como se estivessem sendo arrastados para dentro de um drama da vida real que mais parecia uma história de novela, uma narrativa tão vívida e emocionante que superava qualquer trama já concebida. O ar estava carregado de tensão, e as palavras proferidas ecoavam como trovões, ecoando através do salão com uma intensidade que deixava todos sem fôlego. Miriam sentiu um aperto na barriga, seu rosto uma máscara de choque e medo. Enquanto isso, Catherine continuava com sua voz firme e clara. Hugo é um mentiroso e um trapaceiro, declarou ela, suas palavras ecoando pela sala. Ele se casou comigo para roubar minha herança e depois me abandonou. Ele está afundado em dívidas até o pescoço, seus investimentos falharam e está manipulando todos vocês para se livrar do seu próprio buraco. E você, Miriam, querida, é apenas mais uma peça no jogo dele, acrescentou. O impacto das revelações foi imediato, desencadeando o caos na sala. Os convidados se levantaram de seus assentos, os sussurros se transformando em murmúrios crescentes, enquanto a verdade chocante se espalhava. Hugo tentou falar, mas suas palavras foram abafadas pelo alvoroço. Levantei-me, meu coração batia forte, mas minha voz estava firme. Há mais, anunciei, silenciando a sala. Contratei um detetive particular depois que descobri que Hugo e Miriam eram uma farsa. Não só Hugo já é casado e está se afogando em dívidas, mas ele também está escondendo uma filha, um filho que ele nunca apoiou. O rosto de Miriam se contorceu, a realidade de sua situação desmoronando ao seu redor. Hugo, é verdade? Diga-me que ela está mentindo, ela implorou, sua voz falhando. Hugo, agora pálido e derrotado, não tinha palavras. Suas mentiras, seu engano, foram expostos para o mundo ver. Mas o golpe final ainda estava por vir. Enquanto os convidados processavam as revelações, os pais de Hugo, duas figuras severas e imponentes, entraram na sala. Eu os procurei, contei-lhes tudo, e agora estavam aqui para confrontar o filho que envergonhou o nome da família. O pai de Hugo, um homem de poucas palavras, quebrou o silêncio com uma voz carregada de decepção e raiva. Hugo, você não é mais meu filho, declarou ele com firmeza. Suas ações, tanto hoje quanto no passado, revelaram seu verdadeiro caráter.
você está cortado de nossa família e de nossa fortuna. Enquanto a sala absorvia essas palavras com um silêncio pesado, meu olhar vagou entre Hugo, Miriam e os destroços dos sonhos que tentaram erguer sobre uma fundação de enganos. A dor da traição ainda latejava em meu coração. Mas, parada ali em meio às ruínas do que deveria ser meu dia mais feliz, eu sabia que esse não era o fim da minha história. Depois disso, me vi nos frios salões da justiça, buscando reparação pelos danos que Hugo causou. O tribunal parecia outro mundo, um lugar onde a dor e a humilhação que sofri foram traduzidas em jargão jurídico e papelada. Hugo, você não apenas quebrou uma promessa, mas também quebrou a confiança e explorou a generosidade. Você me deve mais do que apenas um pedido de desculpas. Você me deve uma compensação por virar minha vida de cabeça para baixo, afirmei com firmeza, minha voz ecoando na silenciosa sala do tribunal. O martelo do juiz soou como um trovão no silêncio tenso. O tribunal considera a favor do autor. O réu é condenado a pagar 50 mil em danos pela angústia e perdas financeiras causadas, ele declarou, suas palavras como um bálsamo para meu espírito ferido. Enquanto eu saía do tribunal, o fardo dos últimos meses parecia mais leve. A justiça havia sido feita. Mas o caminho para a cura estava apenas começando. Os problemas de Hugo não acabaram comigo. Catherine, sua esposa legal, alimentada pela mágoa e pela fúria, lançou sua própria batalha legal exigindo compensação por sua infidelidade e negligência com seu filho. O homem outrora arrogante e competente estava agora enrolado em sua própria teia, suas mentiras e enganos finalmente o alcançando. Miriam, minha irmã, a pessoa em quem eu confiava e amava mais do que qualquer um, viu-se sozinha e abandonou Hugo, fugindo da cidade e deixando-o enfrentar as consequências de suas ações. Ela estava grávida e assustada, muito longe da despreocupada e feliz garota que ela já foi. Sophie, eu sei que não tenho o direito de pedir seu perdão, mas estou perdida e não sei o que fazer, Miriam implorou um dia, seus olhos se enchendo de lágrimas. Olhei para ela, minha irmã, por quem um dia estaria disposto a fazer qualquer coisa. Miriam, você era minha família, meu sangue, mas o que você fez não é algo que eu possa simplesmente esquecer ou perdoar. Você escolheu seu caminho, e agora você tem que segui-lo, assim como estou seguindo o meu, respondi firmemente. A distância entre nós era maior do que apenas física, era um abismo repleto de traição e dor, grande e profundo demais para ser superado. A vida seguiu em frente, mas as cicatrizes daqueles meses tumultuados permaneceram. Concentrei-me em reconstruir minha vida, em encontrar paz nas coisas simples que amava. Percebi que a jornada mais importante era aquela que eu estava fazendo dentro de mim mesma, uma jornada de cura, de redescobrir minha força e de aprender a confiar e amar novamente. Você acha que Sophie tomou a atitude certa em se afastar da sua irmã? Ou acha que ela deveria ter perdoado? Se você gostou dessa história, apoie o canal, se inscreva, deixe seu like e um comentário. Um forte abraço e até a próxima história.